Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a técnica de NAT, Network Address Translation. Quando vocês estão em um computador, por exemplo, com o sistema operacional Linux, vocês digitam na linha de comando ifconfig eth0 para verificar o endereço IP da interface de rede de vocês. Nesse exemplo aqui, nós temos uma interface de rede com o endereço IP 192.168.0.198. Agora, se a gente acessar um site que mostra o nosso endereço IP, por exemplo, nós vamos ver um endereço IP diferente. Por exemplo, 179.219.81.165. É interessante entender agora por que os endereços IPs da mesma máquina diferem se eu vejo o endereço pela linha de comando ou se eu acessar algum site para mostrar o meu endereço IP. Isso tem a ver com o problema de exaustão de endereços IPs. O número de redes que são conectadas à internet aumenta a cada ano. E por vários anos esse número tem aumentado. Já o número de endereços IPs disponíveis é sempre o mesmo. Endereços IPs possuem 32 bits, o que significa que a gente tem um total de número de endereços de 2 elevado na potência 32. Uma possível solução para a exaustão de endereços IPs, aqui falando especificamente do protocolo IPv4, é utilizar o protocolo IPv6, que possui 128 bits para endereçamento. Porém, a transição do IPv4 para o IPv6 é lenta. Por isso, foram definidos alguns intervalos de endereços IPv4 que são endereços privados. Esses intervalos estão definidos na RFC 1918. O que acontece é que esta RFC relaxa um pouco a regra de que todo endereço IP IPv4, no caso, deve ser roteável na internet e ser globalmente único. Essa RFC em específico reserva faixas de endereços para redes que não requerem conectividade com a internet. Basicamente, ela reserva 3 faixas de endereços IPs. A faixa 10.0.0.0, uma rede de classe A, significa que a gente tem 8 bits para representar a rede e o restante 24 bits vão representar os hosts nessa rede. O segundo intervalo de endereçamento é de 172.16.0.0 até 172.31.0.0, o que significa que nós temos 16 redes de classe B. Classe B significa que 16 bits são utilizados como máscara de subrede, ou seja, 16 bits vão ser utilizados para representar a rede e 16 bits vão ser utilizados para representar os hosts. Nesse caso, 16 redes de classe B, porque a gente tem da rede 16, 172.16, até a rede 172.31. E nós temos uma terceira faixa de endereços IPs, que é a faixa de 192.168.00 até 192.168.255.0, o que significa que aqui nós temos 256 redes de classe C. Classe C vai significar que 24 bits vão ser utilizados para representar a rede
e 8 bits vão ser utilizados para representar os hosts nessa rede. Significa uma máscara de rede de 24 bits. Então, esses 3 intervalos de endereçamento IPv4 não vão ser roteáveis na internet. Eles vão ser endereços privados. E aqui que vem, então, o principal objetivo de NAT, da técnica de Network Address Translation. O objetivo é economizar endereços IPs públicos ou roteáveis na internet. Economizar como? Utilizando endereços IPs privados. Como princípio principal, nem todos os hosts vão se comunicar com a rede externa e por isso não precisam de endereços IPv4 públicos. Na prática, o que isso significa? A gente vai ter o uso de endereços privados na rede interna, na nossa rede local, por exemplo, e um ou poucos endereços IPv4 públicos para serem utilizados na rede externa, na internet. Vamos considerar o seguinte cenário. Nós temos o nosso computador em casa, a gente abre um terminal, digita o comando ifconfig e vemos que o nosso endereço IP é 192.168.0.198. Agora, a gente acessa um site na internet que nos mostra o nosso endereço IP, por exemplo, www.showmyipaddress.com, e o site acusa que o nosso endereço é 179.219.81.165. Por que essa diferença? Isso quer dizer, o nosso computador possui um endereço IP privado, um endereço IP para a nossa rede local. Um endereço IP que está em uma das 3 faixas, mais especificamente nesse exemplo, na terceira faixa de endereços privados que nós vimos anteriormente. Entretanto, esse endereço privado não pode ser utilizado na internet, porque ele não é roteável. Então, o computador vai precisar de um endereço IP público para se conectar à internet. E neste caso, o roteador da rede local, que possui o acesso à internet, vai fazer a tradução do endereço privado para o endereço público, aplicando a técnica de NAT, assim possibilitando que o computador com um endereço privado consiga acessar a internet. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui nós temos uma rede local que está dentro da faixa de endereço IP 10.0.0.0. Temos 3 hosts, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3. Além disso, nós temos o roteador, que possui uma interface para a rede local com o endereço IP 10.0.0.4. Agora, o primeiro host com o endereço IP 10.0.0.1 quer se comunicar pela internet com algum outro host. Por exemplo, com um servidor web, quer acessar alguma página web. No pacote IP dele, o host vai colocar como endereço fonte o endereço dele, 10.0.0.1, é um endereço IPv4 privado, em uma determinada porta de origem. Neste exemplo, a porta 3345. Além disso, ele coloca como endereço IP de destino o endereço IP do servidor web que ele quer se comunicar, nesse exemplo 128.119.40.186, na porta 80. E ele envia, o host vai enviar o pacote para o roteador da rede local que possui o acesso à internet. Esse roteador ele vai fazer a tradução do endereço privado no endereço público.
o que acontece? O endereço público para a internet que o roteador possui é 138.76.297. Então, o roteador vai ter uma tabela de tradução NAT. Nessa tabela, ele vai acrescentar mais especificamente uma entrada para essa comunicação do host, e ele vai colocar lado da rede local. O host 10.0.0.1 está se comunicando na porta de origem 3345. Aí o roteador vai pegar e vai colocar ao lado da rede de longa distância, com o endereço público 138.76.29.7 na porta 5001. Então, ele vai mudar do pacote de origem enviado pelo host tanto o endereço de origem, que agora vai ser o endereço público do roteador, e a porta lá na camada de transporte. Aí esse pacote vai chegar até o destinatário, até o servidor web, e o servidor web vai responder essa requisição que chegou para ele. Quando ele responde, aqui nós podemos ver no passo 3, o endereço de origem é o endereço do servidor web na porta 80, e o endereço de destino está com o endereço público do roteador da rede local, 138.76.29.7, na porta 5001. Quando esse pacote ele chega para o roteador, o que acontece é que o roteador vai consultar a tabela de tradução NAT dele. Aí ele vai ver que ele possui uma entrada que tem o endereço público dele na porta 5001. E ele vai então verificar no lado da rede local qual é o endereço IP e a porta. E vai substituir no pacote. Ele vai substituir no endereço do destinatário o endereço público que ele recebeu no pacote pelo endereço privado do host da rede local. Agora o endereço de destinatário no pacote vai ser 10.0.0.1 e na porta 3345. E vai encaminhar o pacote pela rede local no passo 4 para o pacote ser entregue para o seu devido destinatário, que é o host 10.0.0.1. Então vejam que essa técnica de NAT ela vai alterar no pacote tanto o endereço IP quanto a porta. Quando o host está enviando, o que o roteador altera é o endereço de origem do remetente. Quando é recebida uma resposta, o roteador precisa consultar a sua tabela de tradução NAT para alterar no pacote o endereço do destinatário, porque o destinatário vai ser um host com endereço privado, e alterar também a porta lá na camada de transporte. Quais são as vantagens dessa técnica de NAT? Ela é uma solução prática para o problema de escassez de endereços IPv4 e ela permite a conexão com a internet tendo apenas um endereço IPv4 público ou mesmo alguns endereços. Mas não é necessário ter um endereço público para cada host da rede. Isso permite a economia de dinheiro, de faixa de endereços e, inclusive, pode aumentar a segurança dos hosts, porque é mais difícil alguém de fora iniciar uma comunicação com um host de uma rede local que possua um endereço IPv4 privado. Porém, essa técnica de NAT também possui desvantagens. Nós temos problemas de desempenho. O roteador precisa inspecionar o cabeçalho IP do pacote para modificar o endereço IP
E precisa inspecionar também o cabeçalho da camada de transporte para modificar a porta. Isso vai implicar que o checksum no cabeçalho IP e no cabeçalho da camada de transporte, seja TCP ou UDP, que esse checksum seja recalculado. Além disso, o uso de NAT pode trazer algumas dificuldades para operar com alguns protocolos. Por exemplo, com o protocolo IPsec, que busca prover segurança na comunicação dos dados, por exemplo, com o uso de criptografia. Além disso, quando o início da conexão é feito de fora para dentro, significa um host lá da internet quer se comunicar com um host da rede local. Esse host da rede local possui endereço IP privado. Então, o host da internet pode não conseguir se comunicar com ele. Claro que existem técnicas para permitir essa comunicação. Um protocolo que é utilizado para permitir a comunicação é o Universal Plug and Play, UPnP. Ele vai permitir que o host descubra e configure o roteador NAT. Por exemplo, dizendo ao roteador NAT, qualquer conexão que tu receber nessa porta, tu encaminha para mim. Assim, um host da internet vai poder iniciar uma comunicação com o host da rede local, mesmo esse host da rede local possuindo um endereço privado. Além disso, essa técnica de NAT levanta algumas discussões, alguns pontos importantes. Por exemplo, ela viola o princípio de conectividade fim a fim. Os hosts deveriam se comunicar diretamente, sem a interferência de nodos intermediários, sem a interferência do roteador, no nosso exemplo anterior. Esse é um grande problema. Além disso, o número da porta lá na camada de transporte ele deve ser utilizado para endereçar processos e não hosts. Esse é outra questão importante que essa técnica de NAT viola. Os roteadores também deveriam processar pacotes somente até a camada de rede. Mas com a técnica de NAT eles precisam olhar a camada de transporte, a porta que está lá. Além disso, IPv6 deveria ser utilizado para o problema de exaustão de endereços IPv4, e não essa técnica de NAT. No geral, muita gente diz que essa técnica é uma gambiarra, uma grande gambiarra utilizada, mas a verdade é que essa técnica permitiu adiar a exaustão de endereços IPv4 e ter mais tempo para ter essa transição do IPv4 para o IPv6. Aqui está a referência que eu utilizei para montar esses slides para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a minha explicação, sobre a técnica de NAT, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado por ouvirem a explicação até aqui.